Ontem eu li um artigo, senador Eumano, que concluía com um parágrafo que tem os seguintes dizeres: se não organizarmos rapidamente um polo democrático contra a direita política que mostra suas garras, que não insista, ou seja, esse polo democrático, que não insista em utopias regressivas, como faz boa parte das esquerdas, que entenda, volto a insistir, o polo democrático, que o mundo contemporâneo tem base técnico-científica em crescimento exponencial e exige, portanto, educação de qualidade, que seja popular e não populista, que fale de forma simples e direta dos assuntos da vida cotidiana das pessoas, ou seja, o polo democrático. Se não fizermos esse polo democrático, corremos o risco de ver no poder quem dele não sabe fazer uso, ou faz para proveito próprio. E nos arriscamos a perder as oportunidades que a história nos está abrindo para ter rumo definido. Senador Regufe, esse parágrafo é de um artigo que eu li ontem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou resumir, porque é mais fácil ler com tantos parênteses e frases, de certa maneira, longas, do que falar. Lendo, a gente entende melhor. O que ele diz, depois de um longo artigo sobre quais os rumos do país, o que ele diz é que, se não organizarmos rapidamente um polo democrático, e aí ele insiste, que percebam o avanço técnico que está ocorrendo no mundo, não podemos fechar os olhos, que olhe para frente e não para trás, como muitos, ele fala aqui das esquerdas, mas eu não vou citar apenas das esquerdas, como muitos fazem, ficam olhando para trás. Nós corremos o risco de entregar ao poder a quem a gente acha que não deve. O título é Quais os rumos do Brasil? E o que está por trás disso, senador Eumano, é que nós perdemos coesão e rumo. O país está sem coesão nacional e sem rumo. E aí, essa semana passada, um grande jornalista brasileiro, que é o Roberto Dávila, ele me perguntou, fora da entrevista que eu lhe dei, por que nós estamos nessa situação? E mais, e por que a gente não está vendo o caminho para sair disso? Senador Eumano, nesse momento em que ele me fez essa pergunta, eu tive a sensação de que o Brasil vem caminhando dentro de um labirinto e perdeu a noção de como voltar ou de como sair e ir em frente. Nós já estamos há muito tempo num labirinto construído pelos conservadores, o labirinto da escravidão, o labirinto do latifúndio, o labirinto mesmo de um império em vez de uma república. Mas não dá para jogar a culpa no passado. Nós, essa geração, nós estamos nos embrenhando em um labirinto de posições ruins para o Brasil. Fizemos uma democracia e uma Constituição, maravilha, mas fizemos uma Constituição que foi basicamente orientada para sair da ditadura e não para construir o futuro. Tanto que nós criamos direitos que o regime militar tinha eliminado, mas não criamos os deveres que cada um de nós tem que ter com a República e com a nação. E aí começou o nosso labirinto, o labirinto dos direitos sem deveres. Esse labirinto de direitos e direitos terminou nos levando à pressão inflacionária. Essa pressão inflacionária até nós vencemos com o Plano Real, com a responsabilidade fiscal, mas não cumprimos plenamente isso. Continuamos nos embrenhando no labirinto da dívida individual, para trocar de carro a cada tanto tempo, para construir casas, os pobres para sobreviverem. Entramos no labirinto do endividamento. E o Estado se endividou para fazer Copas, Olimpíadas, prédios majestosos, inclusive do Poder Judiciário, inclusive do Ministério Público, que luta contra a corrupção dos políticos, felizmente.
mas não luta contra a corrupção das prioridades, fazendo palácios de vidros, de aço, quando ao lado as pessoas não têm casa, não têm saneamento. Nós entramos no labirinto do desperdício. Dobramos uma escada do desperdício, do endividamento. Nós entramos no labirinto da depredação ecológica e estamos pagando um preço. Rios secando, cidades sem água, rios sujos. Nós fomos entrando em um labirinto depois do outro e a gente fica se perguntando como sair do labirinto. E por trás de tudo isso, nós não fizemos o que era necessário para não ficar no labirinto, que era a educação de qualidade para todos, que era garantir que nesse país cada criança que nascesse, todos soubessem, vai ter uma escola de qualidade, e tão boa qualidade para uns quanto para outros, independente da renda, independente do lugar. Talvez a maior causa de estarmos nesse labirinto é não acreditarmos que é possível o Brasil ter escola de qualidade igual para todos. Não se acredita nisso. Eu já repeti, creio aqui, e volto a insistir, que eu li recentemente uma entrevista com o ex-jogador de futebol Raí, que jogou no mesmo time que joga hoje o Neymar, e a jornalista lhe perguntava o que é que mais tinha surpreendido quando ele morou na França, jogando nesse mesmo time do Raí, do Neymar. E o Raí responde, nesse lugar que eu li, o que mais me surpreendeu na França é que os meus filhos iam na mesma escola que os filhos da minha empregada. Já doeu, mano. Eu fiquei tão impactado com aquela frase que eu procurei o telefone dele e liguei para ele para saber se era verdade. Primeiro, se era verdade que ele tinha dito. Segundo, que era verdade que tinha sido a coisa que mais o impressionou na França, mais do que Torre Eiffel, mais do que todas essas coisas que lá vão ver os turistas. E ele me confirmou que, de fato, isso é o que mais tinha impressionado positivamente a ele. Por que que os franceses fazem e nós não fazemos? E esse é o caminho para sair do labirinto. Labirinto que nós aqui nessa casa temos ampliado. Ao não darmos os exemplos devidos à juventude, sobretudo. Labirinto em que entramos por conta das mordomias que tem o poder público no Brasil, no executivo, no legislativo, sinceramente, ainda mais no judiciário. Esses mal-exemplos que vamos dando à população são o que agrava a situação e que faz o presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, escrever um artigo em que levanta a hipótese de que, se nós não fizermos um dever de casa que precisamos fazer, caminhamos para depois lamentarmos que o povo pode estar empurrando a política brasileira para uma situação de retrocesso na democracia. O povo quer ter o poder de escolher as coisas pelas urnas, mas quando ele sente que tem um caos, que tem uma insegurança, que as coisas não funcionam, que os dirigentes não dão bons exemplos, o povo é capaz de abrir mão do poder de determinar as coisas pelas urnas e aceitar ser controlado pelas armas. E aí a gente joga a culpa nos que usaram as armas. Não, a culpa é nossa que não soubemos usar as urnas. E não estamos sabendo. Tanto não estamos sabendo que nos deixamos levar para dentro desse labirinto em que está o Brasil. Um labirinto que vem das esquinas que nós dobramos tomando decisões equivocadas. Decisões equivocadas que vão nos fazendo embrenhar-se num labirinto do qual não sabemos hoje como sair. E o povo não se satisfaz que não saibamos como sair. O povo quer uma saída. E se nossa geração, nós hoje, os líderes, não formos capazes de encontrar essa saída, e muito rapidamente
a saída virá por fora de nós, por cima de nós, os líderes de hoje, os políticos, os civis. E não joguemos a culpa nos outros. Não joguemos a culpa nos que passarem por cima de nós, porque eles passarão, porque nós não fomos capazes de usar bem o poder que o povo nos deu pelas urnas. Creio que o presidente Fernando Henrique Cardoso alertou, ao dizer, é preciso um polo, é preciso que organizemos rapidamente um polo democrático, mas um polo que não insista em utopias regressivas, que não insista, que entenda as mudanças que estão ocorrendo hoje no mundo contemporâneo, na ciência, na técnica, e que não adianta querer lutar contra isso. Hoje a gente pode dividir os que estão aí na política em 3 grupos. Os que recusam o avanço do progresso, os que aceitam os aspectos negativos do progresso, e um terceiro, que a gente precisa construir, com uma filosofia da construção, que seja capaz de dizer o progresso é bom e temos que aproveitá-lo, mas precisamos usar da ética, da política para corrigir os defeitos que esse progresso traz com ele. Uma espécie de filosofia da construção, no lugar da filosofia da aceitação de que as coisas continuam desse jeito e não tem como fazer diferente, e também da filosofia da negação reacionária contra o progresso. Esse é o nosso desafio, uma filosofia da construção de um mundo novo. O Eumano é da minha geração que acreditou tanto no desenvolvimentismo lá no Nordeste, como também o Armando, que é mais novo, mas também participou disso. Aquele desenvolvimentismo não dá mais resposta. Quantos de nós acreditou no socialismo? Aquele socialismo fracassou. Quantos de nós, às vezes, recusa-se o capitalismo, porque concentra renda, porque depreda a natureza? Mas é a realidade. A pergunta é como administrar isso. Não é como se recusar, não é como aceitar do jeito que ele vem, mas como administrar para trazer um progresso com cara humana. E aí, não adianta olhar pelo espelho retrovisor, nem adianta apenas querer limpar o banco do carro. É preciso olhar pelo vidro da frente, é preciso olhar pelo para-brisa, lá na frente. Eu creio que, com outras palavras, nessa linha que o Fernando Henrique Cardoso escreveu ontem no Globo. Só que eu acho que ele tem ainda idade e experiência para não apenas ficar escrevendo artigo, mas também tentar nos ajudar na construção desse polo democrático. E ele esqueceu de dizer aqui que esse polo democrático, mas está implícito, não é uma questão de siglas partidárias, A, B, C, C, D, E, F, G, H. Não, é uma questão de concepção de mundo democrático, concepção de mundo da oportunidades iguais para todos, concepção do mundo de equilíbrio ecológico, concepção do mundo de respeito ao equilíbrio fiscal. Tudo que for feito tem que ser feito com responsabilidade fiscal, compromisso e responsabilidade. É um desafio que ele faz, que, lamentavelmente, nós não estamos aqui sabendo fazer com o devido cuidado, mas que, ao vir de um ex-presidente da República, com a formação intelectual pessoal do Fernando Henrique, merece a nossa atenção. E é nesse sentido que eu vim aqui fazer esse discurso. Citei apenas o último parágrafo, mas o artigo inteiro nos faz refletir. Como parar de aprofundar, embrenhar num labirinto que parece não ter caminho de volta. E como encontrar um caminho, e que não seja de volta, que seja para cima, que seja para frente. E o Brasil tem tudo o que é preciso para isso. Tem um empresariado potente, criativo, tem líderes sindicais capazes de participar desse esforço. Tem hoje 7 milhões de estudantes nas universidades, tem uma escola de qualidade deficiente, desigual, mas pelo menos quase todos matriculados nela. Precisa apenas que nós nos encontremos e criemos esse polo democrático que
tinha concluído, senador, apenas as últimas duas palavrinhas, que é dizendo que precisamos nos encontrar aqui com o espírito de construir esse polo democrático que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sugere. Eu gostaria muito que pudéssemos participar dessa construção. E se não fizermos isso, não seremos perdoados por esses jovens que eu vejo aqui nos visitando. Eles vão até um dia lembrar-se que assistiram isso aqui e vão perguntar de que adiantou aquela fala. Eu espero que no futuro eles olhem e digam, eu estava lá presente quando se falou disso. E eles conseguiram levar o Brasil no bom caminho. É isso que nós precisamos, o bom caminho. Sair do labirinto dos erros em que estamos mergulhados. E muitos acham prisioneiros. O Brasil não é prisioneiro. Nós, os políticos, sim. Mas o Brasil vai encontrar o caminho. Conosco ou o país com outra geração. Era isso, senhor presidente.